sou Cíntia Aguiar, sou recrutadora, também gestora de RH e analista comportamental. E hoje eu quero contar para você o que acontece, né? Quais são alguns dos motivos, não tenho todos, mas baseado em algumas pesquisas com alguns profissionais, colegas de profissão, a gente conversando, batendo papo, a gente viu que geralmente essa é uma das maiores causas que muitas vezes você acredita que está fazendo alguma coisa errada, e muitas vezes tem alguns erros que podem ser evitados e outras vezes você não tem culpa dos motivos que você não está sendo chamado para entrevista. Então eu vou começar falando para você aqui já no início, tá? O primeiro motivo é aquele que eu sempre digo para você, a falta de objetivo, né? 50% a 70% dos e-mails com o currículo que nós recebemos, os objetivos não estão alinhados à vaga. O que quer dizer isso? As pessoas continuam mandando currículo em volume, sem fazer uma pesquisa prévia daquela vaga, ou nem mesmo saber o que ele quer, né? Muitas vezes ele se coloca disponível para qualquer emprego que tiver dentro daquela oportunidade. Ele não escolhe qual é a vaga que ele quer ocupar. Então, eu busco, geralmente o objetivo dele busco uma oportunidade nessa empresa, aonde eu vou me adequar, vou dar o melhor de mim, vou ser responsável pelas minhas tarefas e funções. Isso não é um objetivo, isso é um cargo. Então, quando nós pegamos os currículos que ele não está, ou o cargo é muito diferente daquele que foi anunciado, ou quando o objetivo não é claro, a gente provavelmente não vai ter interesse em chamar esse profissional para fazer uma entrevista. Esse é um motivo, é um dos maiores motivos que a gente não chama. Então, quando a gente recebe 1.000 currículos, 800 currículos para uma vaga, 50% a 70% desses currículos não está com o objetivo alinhado à vaga. Então, a gente, na verdade, está fazendo uma triagem no número menor. Quando você presta atenção de colocar uma vaga que tem a ver com você, de se candidatar a uma vaga que tem a ver com as suas competências, fica muito mais fácil de você chegar nessa oportunidade. O outro objetivo é a falta de qualificação para o cargo que você se candidatou. Quando você se candidata para uma vaga e você não consegue corresponder às competências daquele cargo, ou você não colocou isso de forma objetiva e clara no seu currículo, você não vai ser chamado para a vaga. Então, vamos fazer aqui uma observação. Se eu preciso de contratar um piloto de avião, mas ele não me mostra no currículo que ele é qualificado para pilotar um avião, apesar de ser um objetivo muito forte nele, eu não vou chamar ele para a vaga. Porque ele tem que ter alguns requisitos para poder atender aquela vaga que foi anunciada. E se eu não consigo identificar isso na apresentação dele no currículo, provavelmente também vai ser um currículo que vai ser descartado. Então, tem que estar alinhado ao cargo, tem que estar alinhado às qualificações, tem que estar alinhado a alguns requisitos que estão lá no anunciado da vaga. Então, se novamente você encaminha um currículo que você tem uma outra área de trabalho para uma área que você não tem como atender as atividades daquele cargo, ou que você não tem tempo para poder aprender. Mas por que a empresa não pode me ensinar? Será que a empresa não pode me ensinar? Pode, a empresa pode te ensinar algumas coisas, mas ela não tem como te ensinar tudo. Então, a orientação que eu te passo é que você avalie se você tem pelo menos 80% dos requisitos e das exigências que a vaga está pedindo. E se aquelas que você não tem, se essas vagas, se essa falta tem como você buscar, ou se ela não vai fazer diferença para aquela oportunidade. Exemplo, se você está procurando, se candidatou para uma vaga, mas que lá na vaga ele está pedindo a exigência
que você seja formado em determinada área ou que você tenha uma pós em determinada área. Isso é uma exigência. Então não tem como a gente passar a mão nisso, né? Principalmente se for alguns cargos que são mais técnicos. Então é necessário ter aquela formação. E se você não tem a formação, então de fato você não vai ser chamado para entrevista. Precisa entender o que realmente você pode entregar para a empresa. Não é só preparar um currículo organizado, bonito, não. Ele precisa também estar alinhado aos objetivos, isso precisa estar claro, isso precisa estar dentro daquilo que o candidato, dentro daquilo que o recrutador espera encontrar num candidato. Uma outra coisa que muitas vezes você não é chamado para a vaga são os erros no currículo. É muito comum o candidato encaminhar um currículo e eu não sei se ele não consegue fazer uma revisão, se passa algum número a mais no telefone, no contato a menos, né? E o recrutador fica encantado com todas as habilidades, ele encontra a qualificação necessária para o cargo, ele vê que o objetivo está alinhado, mas não é possível entrar em contato com o candidato. Por que não tem como entrar em contato? Porque o e-mail tem uma letra a mais, está faltando, a gente não consegue achar o contato, ou a gente até encaminha um e-mail, mas a pessoa não retorna, avisando quando é que a gente pode conversar, ou tem um único número de contato, aí o recrutador liga de manhã, a pessoa não atende, eu vou ligar para outra pessoa, aí o recrutador liga à tarde, o telefone cai na caixa postal, ou está fora de área, ou está descarregado, aí o recrutador vai tentar outro candidato. Aí o recrutador, nossa, mas aquele candidato é tão bom, deixa eu tentar de novo, né? Aí ele vai lá, tenta pela terceira, quarta vez, às vezes até 10 vezes, e ele não consegue achar ou ter uma comunicação com esse candidato. Ele fica frustrado também. Da mesma forma que vocês ficam frustrados, o recrutador fica muito frustrado, porque ele acredita que aquela pessoa podia atender às necessidades daquela vaga, né? E aí, precisa se fazer bater um olho mesmo, pedir ajuda das pessoas para poder fazer uma revisão nesse currículo e ver se realmente está alinhado. Uma outra sugestão que eu te passo nesse caso, deixe um segundo telefone, deixe um segundo número, que se você não pode atender, se está fazendo algumas atividades que naquele momento você não tem como atender, esse segundo telefone, ele pode ser um telefone de recado, mais um telefone de alguém que possa ser encontrado e essa pessoa possa atender o número. Novamente, não deixem de atender telefones desconhecidos. O recrutador não está com o número salvo na sua agenda. Então, precisa cair por terra. Mas eu não atendo o número desconhecido. A gente chegou a ter um outro contato com o candidato e ele, desculpa, mas é porque eu não atendo o número desconhecido. Como não atende o número desconhecido? Você está concorrendo a uma oportunidade no mercado. Então, durante esse período, é necessário que você atenda, sim, os números desconhecidos. E uma outra questão, a culpa, ela não é sempre do candidato. Muitas vezes o candidato ele começa a se vitimizar, né? Ele fala, meu Deus, eu devo ter um problema, eu não consigo uma vaga, eu não consigo, ninguém me chama para entrevista. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Que ninguém me chama. Eu estou me organizando, eu estou me planejando, eu estou me preparando, mas eu não sou chamado. Olha o meu currículo como está bem feito, as experiências que eu tenho, como estão alinhadas. Por que ninguém me chama para a vaga? Eu vou te falar uma coisa. O mercado, ele está muito competitivo. As exigências, elas estão altas. E tem muitos candidatos que estão se preparando, às vezes até acima daquilo que a gente é esperado. Então, muitas vezes, a gente pega ali alguns currículos para fazer alguns contatos, porque a gente tem que encaminhar para o gestor de 3 a 4 candidatos, dependendo da vaga, para ele escolher um, e aí a gente vai fazendo uma seleção. Então a gente pega ali os melhores candidatos, a gente dá uma nota, aí funila, né? Afunila isso, vai para o funil menor, faz mais uma triagem, avalia quais são os candidatos que vai para essa seleção. E muitas vezes, alguns candidatos, eles têm requisitos melhores que os outros.
ele se sobressai melhor que o outro, ou na apresentação dele profissional, ou nas experiências, ou na cultura da empresa. Existe hoje uma coisa chamada, que é o fit cultural, que muitas pessoas, às vezes, nem têm o conhecimento dessa linguagem. E quando eu pego um currículo, que esse currículo está lá, até, como é que fala, dito, né, com resumo, você vê ali a nomenclatura dos termos usados hoje nas empresas, a pessoa, ela consegue ganhar um ponto na visão do recrutador e muitas vezes um gestor. Sobre a questão do fit cultural, gente, o que ele tem? Ele tem a ver muito com a empresa, tá? Se vocês puderem ler um pouquinho mais sobre isso, por isso que eu sempre continuo batendo na tecla. Pesquisem a empresa que vocês querem trabalhar. Busquem informações sobre essas empresas, se estão alinhados com a sua vontade, com a sua necessidade, com o que você busca, porque as empresas vão fazer a mesma coisa. Quando ele for buscar um candidato, ele quer saber se tem aí um equilíbrio entre a vida do profissional e entre a empresa. Aquela pergunta que a gente sempre fala, né? Quais que são os seus objetivos a pequeno, curto, né? Curto, médio e longo prazo. E muitas vezes o candidato ele não sabe responder, ou senão ele tem aspirações muito limitadas, né? E aí o recrutador percebe que aquele candidato não tem a mesma ambição que a empresa, que aquele candidato não tem a mesma visão de mercado que a empresa, que ele não conhece as áreas que ele está se candidatando, que ele não buscou entender mais sobre aquele mercado, que ele não se atualiza em relação àquele mercado. Então, quando o recrutador ou o gestor, né, porque muitas vezes a triagem do currículo de vocês pode ser feita pelo recrutador, mas como pode ser feita por um gestor. Quando é feita por um gestor, essa triagem, esse funil, ele é ainda bem menor, bem reduzido. Por quê? Porque se é um gestor que está fazendo, não vai passar pelo olho do recrutador. Então, ele vai fazer isso de uma forma bem mais afunilada, com exigências muito maiores. E se você não é um candidato que está podendo competir com esse mercado de exigências mais altas, você precisa entender o que está acontecendo. O que é que está faltando para você poder se qualificar? Então, é uma hora de você prestar atenção, não em relação a se culpar ou acreditar no que todo mundo fala, porque todo mundo fala, não tem emprego. Aí você vai lá e acredita que não tem emprego. O mercado não contrata mesmo, o jornal está falando toda hora que não tem emprego. Aí você realmente acredita que isso é um fato e não procura. Ou não prepara um currículo bem formatado, não explora as suas competências, não explora o seu conhecimento, não explora os resultados que você deu na empresa anterior. Como que a pessoa vai ter curiosidade de entender por você se ela perceber que o currículo que você está entregando para ela é um currículo que você nem deu atenção, de usar ali linguagens que tenham a ver com a cultura daquele local, que sejam muitas vezes, que estejam alinhadas com aquele ambiente, que sejam conhecidas, né, para aquele lugar. Então, se você não tem esse cuidado, o que o candidato vai entender? O que a empresa vai entender? Esse candidato não está preparado. Ele precisa se preparar mais. Mas aí, você do outro lado, acha que você não tem sorte, acha que é o tal do quem indica. Não, aquela empresa ali, ela contratou fulano que foi indicado. Pode até ser, porque esse fato pode acontecer mesmo. Porque se tiver um candidato mais preparado internamente, ele vai ocupar a vaga. Mas ele não vai ocupar a vaga porque ele foi somente indicado. Ele vai ocupar a vaga porque ele é qualificado. As empresas cada vez mais procuram pessoas que sejam qualificadas, não só de formas técnicas, mas também de formas comportamentais. Um ambiente, o modelo de vida que essa pessoa tem, a cultura desse profissional, né? Como que ele quer se preparar para o futuro. Então, existem alguns termos que hoje, no processo seletivo, eles são levados mais em consideração do que o próprio currículo, do que a própria
experiência do profissional. Por isso existem espaços nesse currículo que eles precisam ser melhores aproveitados e você precisa mostrar realmente que você está disposto a se desenvolver. Dependendo da empresa, ela vai estar até disposta a investir em você. Mas ela tem que entender que você está pronto, que você está aberto, que você tem uma cabeça aberta para o novo. Então, é como se você saísse de, por exemplo, você descobriu hoje na sua casa que você precisa de uma calça. Que você não tem e que precisa de uma calça jeans. Você precisa de uma calça jeans, você não tem uma calça jeans, você precisa comprar uma calça jeans. Aí você sai para buscar essa calça jeans. O seu número é 40. Você vai pegar qualquer tamanho? Você vai vestir qualquer calça? Entende? Então pensa só comigo. Se qualquer calça te cabe, então não está sendo feito um olhar, não está tendo feito um olhar avaliado sobre as necessidades que você também tem. Então a empresa, da mesma forma, ela vai avaliar desse mesmo jeito. Então, se você é um candidato que não cabe para aquela vaga, o ideal é que você procure uma vaga que te cabe ou que você se atualize e desenvolva as habilidades que te faltam. Da mesma forma, quando você fosse pegar uma calça que é tamanho 44, você vai olhar para ela e falar assim, não, isso aqui não serve para mim. Então, eu preciso buscar uma que serve. É a mesma questão da vaga. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de buscar essa oportunidade no mercado, que muitas vezes a gente aceita qualquer emprego sem estar alinhado à nossa carreira profissional, sobre a nossa trajetória profissional. Buscar emprego somente pelo dinheiro é muito pouco. É muito pouco. O ideal é que isso esteja alinhado a uma carreira. Então, se pergunte aonde você quer estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Se você não tem essas respostas hoje, procure entender isso. O autoconhecimento, tem livros, tem leituras que a gente pode buscar. Como descobrir o meu autoconhecimento? Para que você entenda aonde e onde é o local que você está, para que você desenhe uma trajetória e esse caminho não seja tão dolorido. E esse caminho, você entenda que ele é necessário, que você vai passar por algumas coisas que são necessárias para você, num dia, ser chamado para entrevista. E aí eu continuo dizendo quais são as vagas que se complementam àquele objetivo que você tem. Se você quer ser um gestor de empresa, comece pelas vagas que são complementares. Se você tem vontade de ocupar um cargo alto administrativo, tá tudo bem. Mas o que você precisa fazer para poder caminhar em direção a esse cargo? O que você precisa aprender para chegar até lá? Quais são as vagas complementares que você pode ocupar, né? Quais outras vagas que você pode se candidatar que esteja mais alinhada ao que você pode entregar? Dessa forma, você vai ter mais chances de ser chamado para entrevista, de se mostrar que realmente você é capaz, inclusive, de mudar, de melhorar, de criar novas competências, de estudar durante essa trajetória. A empresa vai entender que o seu alinhamento, que o seu fit cultural, que o seu desejo está adequado aos valores daquela empresa, o que aquela empresa busca para você, e ela vai te dar uma oportunidade. E dentro daquela empresa você vai ter outras oportunidades até chegar naquele cargo que você tanto almeja, que você tanto procura. Então, uma dica que eu quero deixar para você, que é fundamental, é ter isso como importante. Os valores da empresa, os atributos da empresa, eles compõem uma cultura na organização que elas precisam ser olhadas. E a empresa, ela faz essa reflexão para poder escolher o candidato. E você também precisa fazer. E assim, eu vou te falar uma coisa. Eu, por muitos anos, recebi propostas de empregos que eu recusava. Porque eu sabia onde eu queria chegar. E muitas vezes eu nem procurava em determinadas empresas. Eu não deixava, não vou deixar o meu currículo aqui, porque eu não quero trabalhar nesse lugar. Essa empresa não é para mim, não está alinhada com os meus objetivos, não está alinhada com o modelo de vida que eu quero ter. Então, não vou deixar o meu currículo aqui. Então, eu escolhi os locais onde eu queria trabalhar, porque eu tinha um objetivo que eu queria alcançar. E funcionava.
Eu até já contei aqui, não sei se alguns de vocês já ouviram, qual foi a minha primeira experiência que eu fiz de forma errada para procurar um emprego. Em 1999, quando eu cheguei em Brasília, eu vou contar para quem não ouviu, tá? Eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro, óbvio, né? Menina ainda, garota, não tinha muita experiência de mercado, o que eu queria era trabalhar. Estava morando na casa de parentes e eu tinha que ter uma renda. E eu, com 18 dias que eu morava em Brasília, montei um currículo, preparei um currículo e saí pra rua com 500 currículos. 500 currículos, a quantidade de folha exata que tinha naquele maço de papel, né? A4, que naquela época a gente chamava de papel sulfite, mas hoje o pessoal chama de A4. Então eu imprimi aquilo e saí rumo afora, batendo de porta em porta, sem nenhum planejamento. Tinha uma porta aberta, eu entrava e deixava um currículo. Outra porta aberta, eu entrava e deixava um currículo. Outra porta aberta, eu entrava e deixava um currículo. Eu consegui vários telefonemas. Consegui um emprego, mas mesmo assim eu escolhi o emprego naquela época. Aquela época funcionava daquela forma. Hoje não funciona mais assim. Hoje existem outras formas melhores e mais assertivas de se buscar um emprego. Então, eu sempre falo também com as pessoas com quem eu tenho conversado ultimamente, para ter uma página no LinkedIn, para buscar os sites que são mais seguros. Tem alguns sites que eu não vou querer dizer o nome aqui, porque não vou trazer nenhuma polêmica, mas se alguém quiser saber quais são os sites que eu recomendo, me chama no meu direct, manda uma mensagem para mim que eu vou falar para vocês. Tem alguns sites que eles não são mais recomendados porque eles estão preocupados mais com o tráfego de pessoas nos sites, porque eles ganham através desses tráfegos do que propriamente empregar a pessoa. Então, essas pesquisas, essas buscas, elas precisam ser feitas. Todas as informações que vocês precisam estão na internet, estão no Google. É simples, é fácil. Mas se vocês não conseguem ou precisam de ajuda, precisam de suporte, precisam de apoio, contem com os profissionais de recolocação profissional. Esses profissionais, eles vão levar vocês para um outro patamar. Então, assim, vocês perdem muito mais do que ficar aguardando 2, 3, 4, 5, 6, um ano para uma recolocação. Eu chego a falar com pessoas que estão 2 anos fora do mercado de trabalho. Você perde muito até nessa questão do tempo. O recrutador vai pegar o seu currículo, nossa, mas ficou 2 anos fora do mercado de trabalho? Tá, você fez o que durante esse tempo? Né? Aí o recrutador olha, não vê nenhuma informação, a pessoa não participou de um voluntariado, não foi fazer uma formação extra, um curso extra, e aí o que o candidato pensa? Né? Essa pessoa não está alinhada para a cultura daquela empresa, aquela empresa ela funciona num outro ritmo, tudo lá é para ontem. Por que não funciona? Porque em determinado momento aquela empresa vai preparar um treinamento, vai preparar uma situação onde todos os funcionários precisam participar e aquele candidato, ele simplesmente que já entrou ali, que ele não está muito ligado com esse desenvolvimento, não vou. Vai ter um treinamento, eu posso não ir? Eu gostaria de não ir. Gente, isso acontece. Eu já fui fazer trabalhos dentro de empresa, de treinamentos, de pelo menos 30% da equipe não ir para o treinamento. Não ir, eles eu não vou para o treinamento, não quero, não estou afim. E isso é muito ruim, porque a empresa fica com várias equipes dentro do ambiente. Por isso que hoje em dia, na hora de fazer o processo seletivo, algumas pessoas não são chamadas para entrevista, porque em algum momento apareceu ali que você não tem os valores adequados que aquela empresa busca. Então, nem sempre é só sua responsabilidade. Mas se você se identificou com algumas dessas coisas que eu falei, procure se desenvolver, busque melhorar, prepare um currículo, tá? E volte a buscar as oportunidades no mercado. Só mais uma dica que eu quero falar para você sobre as palavras-chave. Cada empresa vai ter um formato e uma palavra-chave que para ele está mais alinhado à busca. Então, quando você fizer a sua candidatura direto no site da empresa, é importante você editar o seu currículo novamente com as palavras-chave que fazem sentido para aquela empresa.
Não que faça sentido de forma global. Eu vou dar um exemplo. Muitas empresas trabalham com vendas. Ele usa a palavra-chave como negócios. Negócios, ele não usa mais a palavra-chave como venda. E se você colocar no seu currículo só a palavra venda e não ter a palavra negócio, por mais que você esteja adequado à vaga, o seu currículo não vai ser triado. Nesse caso, eu não estou falando só do olhar do recrutador, estou falando de outras inteligências, de outras formas que os sistemas buscam para encontrar o profissional. Então, use no currículo de vocês as palavras-chave que estão relacionadas às empresas, tá? Que vocês pesquisaram. Por isso é importante fazer as pesquisas para que o currículo de vocês sejam encontrados e vocês possam ser chamados cada vez mais para entrevista e poder escolher um emprego que você tanto busca. Essa escolha também é sua. Não coloque só na mão da empresa. Ou apareceu um emprego aqui, deixa eu pegar. Entendeu? O interessante é que você tenha a oportunidade de escolher. E é claro, eu não vou ser hipócrita de dizer que o mercado não tem tantas vagas como antes. As vagas hoje em dia, elas estão menores, tá? Mas elas estão tendo mais exigências em relação a esses profissionais. Mas essas vagas vão voltar. Eu digo várias vezes, já falei e vou repetir. Em algum momento essas vagas vão voltar. E quando elas voltarem, você precisa estar preparado para ocupar esse lugar. Então, esse é o recado que eu quis trazer hoje para vocês. Me acompanhem nas minhas redes sociais, tá? Se vocês quiserem saber mais, podem me chamar no direct, mandar perguntas para mim, deixar perguntas para mim. E eu estou vindo todos os dias fazer aqui a live, e a maioria dos temas que eu trago são vocês que me trazem como dúvida. Então, continuem trazendo para mim essas dúvidas, para que eu possa trazer cada vez mais melhores sugestões para poder ajudar você aí nessa trajetória do emprego que você quer e merece. A gente precisa ter a maioria das pessoas no emprego que ela ama. Vamos tentar tirar esse peso do trabalho, né? Que ele é dolorido, que ele não é bom. Tentar não, vamos testar, né? Vamos testar várias formas de a gente buscar isso. Vamos fazer um planejamento e fazer isso de forma adequada. Gente, eu agradeço vocês que estiveram aqui até agora, esperando. Cada vez mais eu tô vendo as carinhas aqui que têm me acompanhado desde o início. Então, para mim é uma honra poder dividir com vocês a minha experiência, a minha expertise, esse conhecimento que eu adquiri. Eu gosto muito de dar essa contribuição e estou muito feliz que vocês estão participando. Estou gostando das mensagens que eu tenho recebido. Eu sei que é muito difícil. Muita gente, as pessoas falam: ai, Cíntia, eu sou tímida, eu não consigo me expor, desculpa não comentar, mas eu prefiro falar assim. Eu consigo entender isso, inclusive é um tema que eu quero trazer, que é sobre a timidez nas entrevistas, tá? O quanto isso te ajuda, o quanto isso te impacta no positivo e no negativo. Então, eu aguardo que vocês me tragam mais perguntas, mais dúvidas, para poder eu ajudar vocês aqui cada vez mais, tá? Obrigada de verdade, 8 horas da manhã, tá? Com um monte de live acontecendo e tem 5 pessoas aqui assistindo, eu tô muito feliz. Se tivesse uma, eu estaria feliz, porque se eu sentir que eu tô fazendo a contribuição na vida de 1, 2, 3 pessoas, com certeza eu vou entender que eu tô no caminho certo. E eu tenho certeza que eu vou chegar lá. E é essa autoconfiança que eu quero que você tenha também, tá? Porque não é fácil, é muito estudo, é muito trabalho. Eu tenho estudado cada vez mais, eu fico horas e horas buscando informações para trazer as melhores informações para vocês. E aí, esse compromisso que eu tenho comigo, que eu tenho com vocês, que eu peço que vocês tenham também com vocês, para poder buscar essas oportunidades. Então, as lives serão mais curtas, tá? Se vocês quiserem acompanhar do início até o final, cheguem a partir das 8 horas. Eu tô entrando assim 8, 8 e 3, 8 e 4, porque os meus telefones aqui em casa estão todos errados. Eu não sei, não tem nenhum telefone que tá no mesmo horário que o outro. Então eu não sei o que tá acontecendo, mas
eu gostaria que vocês ficassem aqui comigo do início ao fim, contribuíssem, colocassem perguntas, nem que eu não responda na hora, mas que em algum momento eu traga essa resposta para vocês, tá? Abusem do meu conhecimento, tá bom? Obrigada de verdade, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira e que hoje você receba aquele telefonema que você tanto tá esperando, que você tenha uma entrevista de emprego para fazer na semana, tá certo? Um abraço. Até amanhã, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.